BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. De acordo com Philip Kotler, considerado o pai do marketing moderno, branding é o processo de criar um nome, símbolo ou design distintivo que identifica e diferencia um produto de outros produtos. Este é o tema do nosso episódio de hoje no BD Law, um podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com o Renato Figueiredo, fundador da IAZ, escritório de estratégia de marca e autor do livro A Marca Além do Propósito. Renato, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a você, Gabriel. É um prazer estar aqui conversando sobre esse tema que eu gosto tanto, né, que é estratégia de marca e construção aí de marcas fortes. Renato, conta um pouco da sua trajetória para a gente, antes da gente começar as perguntas aí, para o pessoal conhecer um pouco mais sobre você e sobre sua trajetória. Bom, Gabriel, eu me formei em publicidade e propaganda e desde que eu me formei eu comecei a trabalhar já com estratégia, né, que é quando a gente chama aí, quando a gente vai trabalhar com um pensamento anterior a necessariamente você criar um anúncio, né, para poder comunicar o seu negócio, o seu serviço, o seu produto. Então, eu comecei trabalhando muito atrelado a ouvir o consumidor, a fazer pesquisa com o consumidor. Então, eu ia para as casas das pessoas, para literalmente abrir a despensa dela para ver que tipo de produto ela realmente estava consumindo ali, que é muito além do que ela falava que ela estava consumindo. Então, ela nos mostrava ali na estante, no armário, no quarto, na área de serviço, tudo que ela estava consumindo e como que ela se relacionava com aquilo que ela estava consumindo, né? E para poder aí depois, a partir desses insights, a gente criar estratégias para essas empresas, né? E depois eu fui trabalhar efetivamente com o que a gente conhece como branding, né? Que é você juntar esse olhar estratégico a um olhar de design também, para você expressar aquilo no que a sua marca acredita, né? Então, eu trabalhei aí, tive a oportunidade de trabalhar em 2 escritórios que foram quase fundadores do tema design no Brasil, né? No sentido de que quando eles começaram a trabalhar, nem se falava em design ainda no mundo, né? Que é há mais de 35 anos aí. E quem dirá de branding, né? Então, pude trabalhar aí ao lado de pessoas que foram bastante importantes aí na difusão aí de um pensamento de design e de branding no mercado nacional. E aí, ao longo dessa minha carreira nesses escritórios, eu atendi aí, eu fui fazer a conta outro dia, caí para trás, mais de 50 empresas, né, mais de 50 negócios aí nacionais, dos mais variados, né, de posto de gasolina, a consultoria de tecnologia, a marca de consumo para a criança, a marca de consumo de alimentação, enfim, de tudo um pouquinho aí, mas sempre focado nesse tema de estratégia de marca, né? Que é como que a gente conta a história das marcas para as pessoas de uma forma que passe ali os maiores diferenciais daquela empresa e que seja relevante para o consumidor, né? Então, é um pouquinho por aí que a gente passou. Sensacional, Renato. Renato, conta um pouco para a gente a sua visão do que é o branding, como que ele pode ajudar os escritórios. Bom, vamos lá, Gabriel. Aqui num bate-papo com você, eu vou até ensaiar aqui, pensar um pouquinho diferente, né? No sentido de deixar ele bem claro aí para quem está nos ouvindo e que eu sei que não é especialista no negócio, né? Mas que cada vez mais a gente vê as pessoas interessadas pelo tema de branding, né? Muitas vezes as pessoas elas acabam confundindo branding com design, né? Então elas vão falar aí, quando se fala em branding, elas estão pensando em design, né? No logo em si, na marca em si. Mas eu gostaria de colocar que branding, na verdade, é você tomar consciência sobre a forma como você deixa uma marca na cabeça das pessoas. E todas as pessoas, não é só o seu cliente, é o seu colaborador, é o seu investidor, é o seu parceiro, enfim, todos os stakeholders aí, né, para usar esse termo que a gente já até está um pouco desgastado, mas todas as pessoas, né, que estão ao redor do seu negócio, né?
Então, o branding, o processo de branding, na verdade, é você tomar consciência disso. O que você tem de mais forte para poder deixar uma marca na cabeça das pessoas? E essa força, ela pode ser expressa de várias formas, né? Você pode ter um diferencial de mercado muito grande, você pode ser líder em determinados atributos dentro do seu mercado, você pode ter credenciais que ninguém tem, né? Sejam prêmios, sejam formações, sejam certificações, por exemplo, né? Ou às vezes até um portfólio de clientes, né? Que poucos têm. Ou você pode também, até eventualmente, ter outras forças, né? Que a gente até já chama de assets de marca, né? Que são forças que te identificam dentro do mercado. Então, você é dono de uma cor dentro do mercado. Pensou vermelho, pensou a marca tal na categoria de XYZ, né? Para não citar ninguém aqui especificamente. Mas o branding passa por você entender, assim, em diferentes dimensões, o que faz com que você seja lembrado na cabeça das pessoas. Pode ser um diferencial, pode ser uma cor, pode ser um cheiro, pode ser um som, pode ser um jeito de atender diferente, né? Onde você vai lá numa cafeteria que te chamam pelo nome, né? Hoje em dia todas fazem isso, mas antigamente era só uma, né? Que perguntava seu nome e escrevia no copinho de café, né? Então, o branding é você tomar consciência de como você vai fazer para deixar uma marca forte na cabeça das pessoas e de uma forma que aquilo tenha a ver com a sua essência. Então, pessoal, eu acho que, Renato, dá para a gente fazer um paralelo aqui, pensando nos escritórios de advocacia, que se a gente pegar por segmento, por exemplo, tem escritório que é focado em direito imobiliário. Então, e tem escritório que é focado em, sei lá, direito médico, por exemplo, né, em atender a área da saúde. São dois posicionamentos diferentes, como você mesmo falou, né, de diferenciação de produtos. Então, digamos que, nesse caso, se fossem duas marcas diferentes, elas poderiam estar em lugares diferentes na cabeça do consumidor ou do cliente, correto? Ou eu estou viajando? Exatamente. Acho que o primeiro passo para você construir uma marca está dentro dessa esfera que eu até gosto de chamar de reputação, né? Que é como você vai ser lembrado pelas pessoas concretamente, né? E o primeiro passo da construção de reputação é definir o que você faz, né? Eu sou advogado. A amplitude disso é tão grande, né? Você pode ser da área civil, você pode ser, enfim, diretor corporativo, você pode ter especializações 1000 aí dentro disso, né? E assim, da mesma forma, o escritório. Então, o que você faz, qual é a sua região de atuação, qual é o seu público, né? Você ter uma clareza muito grande disso é muito importante, né? E você dar esta clareza para o seu público também vai ser, vamos dizer assim, um passo fundamental para você começar a construir uma reputação. E essa escolha, ela também vai ser muito estratégica, né? Porque se você fala de uma forma, e aí estratégica em diferentes níveis, né? Porque se você fala de uma forma muito ampla, porque você não quer restringir a sua possibilidade de atuação, né? Vamos pensar um profissional que está iniciando aí sua carreira, enfim, aí vai fazer um pouco de separação, de inventário, vai fazer um pouquinho de tudo, direito de família, enfim. Então, ele não quer fechar muito o seu escopo de atuação, vai ficar com medo, né, de fechar talvez o seu escopo de atuação, mas ao mesmo tempo ele pode ficar muito diluído, né? Você vai querer ser lembrado por tudo, mas não vai ser lembrado por nada no final das contas, né? Então, existe uma estratégia aí, um fino equilíbrio entre você escolher aí essa sua definição de atuação, primeiro nesse escopo aí até de negócio, literalmente, né? Pensando o negócio jurídico como um negócio também, mas existe também um pensamento estratégico que você deve levar em consideração como que as pessoas vão te perceber, né? Então, se você vai ser percebido, se você se coloca de uma forma, você vai ser comparado com o que as pessoas entendem daquele tipo de atuação, né? Então, se você fala que você é um mercado, né? Vamos dar um exemplo básico, que é um mercado, um supermercado, você vai ser comparado com todos os outros supermercados.
Se você fala que você é um hipermercado, você vai ser comparado com todos os hipermercados. O mercado tem uma ocasião de compra diferente de um hipermercado, né? O hipermercado a gente quase não vai hoje em dia mais, né? É aquela coisa que você tinha que pegar o carro, ficar 3 horas dentro do mercado, enfim, é outra história, né? Então, hoje você está indo muito mais para um mercado de bairro, né? Que você fala, eu passo depois do trabalho se eu precisar, enfim, ou muito menos isso, você é um mercado digital, você está no aplicativo, né? Então, todos são mercados, né? Todos são supermercados, né? Nem sei se utilizaria o termo supermercado, né? Então, só fazer um paralelo nos escritórios, a gente pode pensar, por exemplo, o escritório full service, que atende todas as áreas, diferenciando-se de um escritório que vai focar em, sei lá, em casos de contencioso civil. Não é nem contencioso criminal, então vão ter lugares diferentes na cabeça do consumidor, do cliente ou do prospecto. Exatamente. Você vai para o direito empresarial, você vai para o direito civil, você vai para o... Enfim, e dentro desses também, né, que tipo de empresa você está atendendo, né? Então, você está atendendo multinacionais, você está fazendo um M&A, você está fazendo, enfim, ou você está atendendo empresas familiares, você tem expertise em atender empresas familiares, porque você tem uma cartela de clientes que te favorece a isso, que você tem profissionais que te favorecem a isso, ou você tem um estilo de trabalhar que combina com o estilo das empresas familiares, que às vezes é muito diferente de um estilo corporativo, né? Que tem ali um compliance, que tem uma outra forma de trabalhar diferente ali da empresa familiar. Por exemplo, né? Estou aqui sendo hipotético, mas fechando o raciocínio, justamente a forma como você vai denominar o que você faz vai implicar numa comparação que as pessoas vão fazer de você e uma expectativa de quanto elas vão te pagar, de quem que é melhor ou pior que você e de como que você está nesse mercado. Então, é uma etapa fundamental da sua definição de marca, né? De estratégia de marca e de negócio. Bom, muito bacana, Renato. Eu queria saber também, então, a gente pensando como branding, como posicionamento que você tem na cabeça do consumidor, não sei se está certo falar isso, no que lugar você ocupa na cabeça. E eu queria saber se, quando você vai criar uma marca, se ela ajuda você a se diferenciar dos outros escritórios, por exemplo, no caso do direito. Mas pode ser qualquer outro caso, né? Mas queria saber se você ter o desenvolvimento da marca te ajuda nisso. Trazendo para o direito, né? Tudo é marca, né, Gabriel? Tudo é marca. É isso aí. Então, o jeito que você atende, as lembranças que as pessoas vão ter associadas a você, né? Então, querendo ou não, sabendo ou não, tendo consciência ou não do que você está fazendo, você está deixando uma marca na cabeça das pessoas, né? Então, no direito você tem, né? Se tem a advogada tal num processo litigioso de separação, você já sabe, estou perdido, preciso de alguém dessa forma ou dessa outra forma. Por quê? Porque ela criou sua marca, né? Ou ele criou sua marca. Então, olha como isso já também, né? Interfere no próprio processo, né? Ou seja, sabendo quem está envolvido na outra parte, você vai se preparar de uma forma X, Y ou Z, né? Não sei se faz sentido aí o que eu estou falando, mas estou pegando aqui um pouco do que eu já escutei. Faz total sentido, é isso mesmo, e é muito bacana. E eu queria saber, Renato, qual a melhor sacanagem, mas quais estratégias são boas de branding para você se diferenciar nesse mercado super competitivo que é o do direito? Eu sei que você já falou um pouco, mas eu não sei se existem outras formas também, se você puder comentar. Não, vamos lá, até complementando a sua pergunta anterior, né? Como que você gera diferenciação e qual que é a melhor estratégia para isso, né? O branding, Gabriel, ele parte de uma perspectiva que é diferente do que a gente conhece, erroneamente até, talvez, sobre a publicidade, né? Do tipo assim, eu vou criar uma ideia aqui para poder criar necessidade na cabeça das pessoas, né? E o branding, ele já parte de uma premissa diferente, né? A publicidade também, só que as pessoas não têm essa impressão sempre, né? Porque, de fato, nem sempre ela é feita dessa forma. O que eu quero dizer é o seguinte, você não vai criar nada que não seja verdadeiro e que não tenha a ver com a sua essência. A sua essência é o que você faz, o que você gosta de fazer, é onde você pode crescer, né? Então, o branding, ele vai ser mais verdadeiro e mais eficiente, pelo menos na minha opinião e na minha experiência aqui também, quando você parte da sua essência, do que é mais forte para você fazer, ressaltar ou até desenvolver, né?
Você pode chegar à conclusão que você precisa de musculação, né? Você precisa de crescer em alguma área, você precisa de ganhar mais credenciais, você precisa de abrir mais mercado, você precisa de ter mais portfólio, né? Você precisa ter mais né? Track record aí para crescer. Então, das duas formas, mas o importante é isso estar ligado à sua essência, né? Então, eu diria que a melhor estratégia é a estratégia da essência, a estratégia de você entender aonde você pode ser melhor e como que isso vai também ser relevante para o consumidor, né? Então, é você achar um equilíbrio entre aquilo que você é melhor e o que o consumidor, o que as pessoas, que o mundo está esperando do que você faz nesse momento, né? Então, achar esse equilíbrio, vamos dizer assim, é o segredo de uma boa estratégia de diferenciação, de posicionamento, digamos assim, né? E aí a diferenciação você vai poder também contar com outras nuances aí para você poder complementar isso, se já tiver alguém muito parecido com o que você faz, né? Que aí é onde eu entro no tema do meu livro ali. É muito interessante essas coisas. Eu estava lembrando aqui, eu leio vários livros ao mesmo tempo, né? Eu estava lendo um livro do Claude H. Você tá, toda semana tem uma novidade ali, tem algumas novidades, né? Então... Cara, eu adoro ler, né, Renato? E eu estava lendo ele, eu estava lendo tô lendo um do David Ogilvy, que é sobre a propaganda, e eu não lembro se foi um dos dois ou se tem algum outro livro que eu estava vendo, falando sobre a estratégia do McDonald's, por exemplo, de você, em vez de você ter a ideia do produto, que é um pouco do que você está falando, é você ver o que o consumidor está fazendo. Que uma coisa é o que você tem na sua cabeça e outra é ver o que é a vivência, né? Então, eu queria saber se você acha que a pesquisa tem uma importância grande nessa parte, antes de você começar a desenvolver, e qual que é o segredo de uma boa pesquisa, se puder dar essa dica aí. A gente, vamos dizer assim, veio de uma tradição de marketing, tal, que tem muito a ver com isso que eu estava falando antes, que era meio que assim, você inventa alguma coisa ali na sua cabeça e coloca no mercado, né? E aí as pessoas começaram a entender que isso não funciona, porque tem que entender o que a pessoa quer, né? O que as pessoas estão buscando, como que ela vê a sua marca, como que ela usa a sua marca, que às vezes é de uma forma totalmente diferente do que você imagina, ou diferente do que você criou aquilo para, né? Então, a gente entendeu aí que a marca é do consumidor, né? Nos últimos tempos aí, principalmente falando de marcas de consumo, né? Marcas de prateleira, né? Que você compra ali da prateleira, né? Ou de uma estante virtual que seja, né? Então, a gente começou a entender cada vez mais essa importância do tema, de fato, pesquisa, né? E essa pesquisa, como eu estava te contando aí no início da minha carreira, de uma forma muito atenta ao que o consumidor não diz, né? Porque tem até um livro engraçado que se chama assim, o Teste da Mãe, ou o Teste da Sua Mãe, né? Você conhece? Conheço, não li ainda, mas está na minha lista. Eu acho uma tradução que fizeram, né? Do tipo assim, se você perguntar para sua mãe se tá bom o que você está fazendo, ela vai falar que sim, que tá ótimo, porque você é o filho dela, né? E uma coisa muito parecida acontece quando você recruta alguém para poder responder uma pesquisa para sua empresa, né? Ou para a empresa do seu cliente, se você é um instituto de pesquisa, né? Ele vai querer te satisfazer, né? Ele vai querer, né, te elogiar, ele vai querer ser chamado de novo para fazer outra pesquisa. Então, fazer uma pesquisa bem feita é uma arte também, né? E exige aí essa sensibilidade e, claro, metodologias, né? Para você recrutar as pessoas certas, ter um equilíbrio aí nessa visão, saber identificar o que é esse viés aí que está vindo do entrevistado. E aí você tem diversas metodologias para isso, né? Então, que vão muito além de você simplesmente perguntar diretamente para ele. Mas é fundamental, sim, você fazer pesquisa, você ouvir as pessoas, né? E você também aproveitar a pesquisa que já acontece no seu dia a dia. O que eu quero dizer? Você, enquanto gestor, se você, né, tá aí, não está tanto em contato com o chão de fábrica, digamos assim, ou com o dia a dia, você estar ouvindo o que as pessoas que estão nesse chão de fábrica podem te dizer.
É aquela pesquisa que você não para de fazer, que está fazendo todo dia e que muitas empresas esquecem de olhar, né? Então, é perguntar ali para o próprio, né, o seu próprio pessoa que está ali junto com você, fazendo essa interação para poder entender. Inclusive, seu podcast ali, o Filó Podcast, tem uma parte muito interessante ali que se fala aí sobre uma questão que era o número de unidades que vinha numa embalagem maior que estava impedindo que o produto fosse vendido, né? O tradicional eram 9, deveria ser 6, sei lá. Eu estou dando um exemplo aqui, né? Se você escuta ali o seu chão de fábrica comercial ali, você tem respostas ali do dia a dia do seu projeto ali, do seu cliente muito mais fácil, né? Não sei se você quer citar aí também o podcast que eu tô... Claro, sim. Esse episódio foi do Filó Podcast, que eu tenho junto com o Elias Awad, e nesse episódio a gente entrevistou a Mel Girão. Na época ela trabalhava na Kimberly-Clark, se não me engano, e era um problema ali das vendas sobre guardanapos. E, na verdade, era o problema da caixa, e era isso mesmo. E é muito bacana isso, Renato. E, voltando aqui, queria agradecer por ter explicado para a gente a importância da pesquisa. Eu queria saber, agora entrando um pouco no seu livro, que você fala sobre os pilares, né, do branding. Desculpa se eu estiver errando aqui na hora de falar, por favor, fique à vontade para me corrigir. Mas eu queria saber como os pilares, que é a reputação, o estilo e a ideia, podem servir como guias centrais no processo da construção e do fortalecimento da marca. Legal, Gabriel. Bom, eu trouxe esses pilares aí, né, da reputação, estilo e ideia, que junto formam a sigla REI, né, só para facilitar a lembrança, né, que é a marca que domina o mercado ali depois, porque eu entendi que, né, ao longo da minha experiência aí, até o olhar acadêmico aí também que eu tenho sobre as marcas, que é também um outro viés meu aqui, esse viés acadêmico, é olhar e entender como que você, de fato, deixa uma marca na cabeça das pessoas, né? E aí eu entendi que tem essas três maneiras fundamentais, né? Ou pela reputação, ou seja, o melhor escritório de direito civil brasileiro, ou o maior escritório corporativo, né, de direito empresarial brasileiro, ou aquele responsável pelas maiores M&As, fusões aí, aquisições dos últimos 10 anos. Tudo isso está no âmbito da reputação, né? Ou você está lá no Index, né, no Law Index ali, você está no 100 escritórios, enfim. Tudo isso está dentro da reputação. E isso já é muito suficiente, né? Você conseguir construir essa reputação na cabeça das pessoas já é suficiente para deixar uma marca na cabeça do seu público. Então, quando eu estimulo aqui, qual que é o maior escritório de direito corporativo empresarial brasileiro? Você já lembra de pelo menos alguns nomes, né? Quem que é a sumidade no direito civil brasileiro? Você lembra de outros nomes, né? Quem está no índex aí dos 10 melhores escritórios da América Latina? Você lembra de outros nomes. Tudo isso está no âmbito da reputação, né? Agora, as marcas não se fazem só com reputação. Elas também podem deixar uma lembrança na cabeça das pessoas a partir do estilo. E o estilo é justamente o que a palavra sugere, né? Então, eu tenho um estilo mais agressivo, eu tenho um estilo mais conciliador, eu tenho um estilo mais corporativo, eu tenho um estilo com maior jogo de cintura para lidar com ambientes menos corporativos, tenho um estilo extremamente diligente, né, para processos mais burocráticos, para processos que exijam isso, enfim. O estilo, ele vai até misturar atributos técnicos ali, né, do que você vai fazer, mas ele vai revelar ali um pouco da forma como você trabalha. Você pode ter um estilo mais conservador, você pode ter um estilo mais arrojado, um estilo mais moderno, né? Então, às vezes, até o seu cliente vai querer ser tratado de uma forma diferente, ele quer ir num escritório onde ele encontra esse estilo com o qual ele se identifique. Ou ele não quer no escritório, ele quer ser atendido muito rapidamente, da forma mais pragmática possível, da forma menos custosa possível, então ele não quer um estilo muito extravagante, que ele acha que quanto melhor o escritório, mais bonito o escritório, mais cara vai ser a conta. Também existe isso, também existem perfis corporativos que pedem isso, né, e que tomam cuidado com isso. Então, o estilo também é uma forma de você deixar uma marca na cabeça das pessoas, né? Então, ser lembrado por determinado estilo, né, de novo, como eu falei, o mais agressivo, o mais conciliador, ou mais suntuoso, ou mais simples, ou mais pragmático, ou mais tradicional. Você deixa uma marca na cabeça das pessoas e, mais do que isso, você é capaz ou não de gerar identificação com alguém.
Porque aí o que a palavra estilo sugere. Não, esses caras não são do meu estilo. Ou, esses aqui têm muito mais o nosso estilo, então nós vamos optar por eles. Então, você ter consciência sobre qual é o seu estilo e como que você também fortalece esse estilo, alimenta esse estilo e deixa essa marca na cabeça das pessoas, né? Que é você criando coerência em tudo que você faz. Então, às vezes, o seu cartão de visitas, o seu WhatsApp, o seu site ou o seu escritório não estão contando a mesma história, não estão com o mesmo estilo, não estão com o mesmo atributo ali que você quer passar para as pessoas, não estão proporcionando a mesma experiência para as pessoas. Então, o estilo também vai ser importantíssimo aí nesse quesito, né? Só que não para por aí. Tem o último aí que vocês já sabem, sem spoiler, né? Que é a ideia, né? Que aí esses três eu falo aqui no meu livro, que é agora não sei se vai aparecer, mas a marca além do propósito, né? Que é onde eu conto aí justamente sobre a reputação, o estilo e a ideia na construção das marcas rei, né? A ideia é o que a gente usualmente conhece como o que a marca fala para você, né? Então, qual que é a ideia que essa marca traz para o mercado, né? No mercado de serviços ou no mercado jurídico, né? Talvez a gente tenha um pouco menos de abordagem de ideia, aparentemente. Mas se você tem uma metodologia diferente, se você tem uma abordagem diferente, se você, né, tem uma ideia de atender ali, né, uma ideia de conduzir o negócio, conduzir um processo, conduzir um atendimento de uma forma diferente, você está se posicionando como uma ideia diferente. Ou, eu vou ser um escritório só de startups de tecnologia voltadas para o setor tal. É uma ideia diferente, né? Você vai ser lembrado como aquele escritório que só faz isso, né? Então, eu vou ser um escritório para atender o mundo da sustentabilidade, ou o mundo de economia verde, economia circular, né? Você vai criando uma ideia para se destacar de uma forma diferente no mercado, né? Ou você tem um discurso diferente ali que mostra mostra o impacto daquilo que você faz pelas pessoas, pelos seus clientes e pela sociedade, de uma forma diferenciada aí dos demais players, né, do mercado, do mundo do direito. Então, você jogar com reputação, estilo e ideia é o que eu defendo aqui como, vamos dizer assim, as principais ferramentas estratégicas do branding, né? Então, você entender aonde você vai poder criar sua diferenciação e como você vai balancear tudo isso. O que você vai pôr na frente? A ideia, a reputação, o estilo. É um pouco essa brincadeira que eu vou fazendo aqui ao longo do livro e dando exemplos aí também de marcas que se fortalecem primeiro no estilo, depois elas vão desenvolver o resto e por aí vai. Ou primeiro na reputação e por aí vai. Sensacional, Renato. Aproveitando essa ideia que você falou, essa ideia, da ideia e da coerência, eu queria saber se você poderia falar para a gente como a missão, visão, valores, propósito ajudam a criar essa coerência, essa ideia e a desenvolver a marca. Então, o título do meu livro é A Marca Além do Propósito, né? Ele não está aparecendo completamente aqui, agora está quando eu ponho junto a mim. Por que eu falo em A Marca Além do Propósito? Porque esses temas de propósito e também missão, visão e valores, eles são importantíssimos, né? Tanto que está em todas as empresas aí, né? Está todo mundo buscando fazer isso. Só que ao mesmo tempo que eles são importantíssimos, eles perderam a força, a expressividade, né, a capacidade de expressar alguma coisa diferente, tanto para as pessoas que estão dentro das empresas, quanto para os consumidores, né? O que eu quero dizer com isso? Eles acabaram ficando quase todos iguais, muitos deles perderam seu próprio propósito, né? Então, o propósito era encantar as pessoas, engajar as pessoas em algo diferente, em algo mobilizador, tanto para o negócio quanto para o mundo, e ele se tornou aí parecido com o que eram antigamente as declarações de visão e de missão. Então, o propósito virou uma coisa do tipo, a gente precisa retornar lucro para o acionista para poder reinvestir na sociedade, né? O Simon Sinek, que é um autor que talvez você conheça aí já também dos teus livros, né? Fala muito de propósito, né? Então,
Ele, inclusive, dá esse exemplo, né, num dos livros dele, que é o Jogo Infinito, onde ele fala, isso não é um propósito, né, você gerar lucro para o acionista e poder reinvestir na sociedade, né, e reinvestir melhor no que você faz. Então, o que eu quero dizer é que essas 4 palavras aí, né, missão, visão e valores, e o próprio propósito, ficando um pouco desgastadas e um pouco perigosas até. No meu livro eu falo nas armadilhas do propósito, né, e aí eu explico por que são armadilhas, né, tanto para o próprio negócio quanto para a própria sociedade, por a gente ter desgastado tanto esse tema, né? É óbvio que empresas que nascem a partir de um propósito diferente, e aí eu gosto de falar de uma ideia diferente, né? Então, de uma ideia de fazer um tênis só com materiais sustentáveis no Brasil e na cadeia e olhar para toda essa cadeia de suprimentos dentro do Brasil. Então, um tênis ou um chocolate que utilize aí matéria-prima nacional e certificada. Poxa, isso é um belo propósito, isso é uma bela ideia, e são empresas e marcas que nascem a partir disso. Então, isso é muito relevante e eu acredito ainda que seja futuro de muitos negócios. Mas você dizer que tem um propósito só para ter um propósito, ele está ali na sua parede ali, né? Como ficam em muitas empresas, acaba se desvirtuando aí do propósito. E aí vai acabar te ajudando menos do que ter uma reflexão maior sobre a sua essência, sobre o que as pessoas querem e sobre como você traduz isso tudo em reputação, estilo e ideia. Esteja você atuando em que mercado, qualquer mercado, para qualquer tipo de produto, né? Sensacional, Renato. Só fazendo um paralelo, eu sempre lembro das marcas que não têm um propósito. Isso pode ser em períodos de crise, né? Desde o Covid, a crise econômica, que também, no caso, aconteceu, elas não sobrevivam. Se a gente pensar, por exemplo, em empresas que, sei lá, seja o propósito seja vender livro, se é venda, você vai disputar por espaço, você vai disputar por estoque. Vê o que aconteceu com muitas livrarias, né? Sem citar nenhum nome, mas muitas delas, talvez o propósito fosse vender livro, quando na verdade talvez fosse gerar cultura, ou gerar uma troca de culturas, poderiam ter ajudado, e acho que isso pode contribuir muito para os escritórios, porque se seu propósito for só prestar um serviço jurídico, talvez isso não ajude você a sobreviver e deixe você igual aos outros. Uma boa reflexão de propósito, o propósito é uma ferramenta estratégica muito boa, né? Porque ele te dá ali um guidance, né? Um guia, um direcionador muito mais amplo, muito mais longevo, né? Então, o que eu gosto de defender é que nem sempre você precisa enfeitar isso com uma benfeitoria para a sociedade ou para o meio ambiente, se você não faz isso de fato, né? Se não é a sua essência fazer isso, né? É muito mais justo, muito mais interessante você pensar em práticas ESG, que não necessariamente estão ali no seu propósito, né? Seu propósito pode ser mais técnico, pode ser mais envolvido com o que você faz, né, e com o valor que você entrega para as pessoas, para o seu consumidor, e você olhar para a sociedade, para o ambiente, né, como um todo ali, para a sua cultura interna também, de uma forma mais honesta e mais responsável, né? Então, o que eu quero dizer, assim, continue buscando um propósito, mas com honestidade ali e com profundidade na discussão, porque ele vai ser, sim, um importante direcionador estratégico, pegando o seu exemplo aí, né, para uma época de crise, para uma época de crescimento, para uma época de decisão ali de parceria ou não com determinado outro escritório ou outro cliente, enfim. Então, você ter aí uma definição mais clara aí do que é o seu propósito te ajuda muito. Só que às vezes é difícil. Por isso que eu preferi ir por essas 3 palavrinhas aí, que é a reputação, estilo, ideia, que eu achei que tangibilizava com mais força alguns aspectos mais concretos aí, mais concretos e mais fáceis de serem identificados aí por marcas de diferentes ramos e diferentes origens. Sensacional, Renato. Renato, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no BD em Law e por ter compartilhado da sua experiência com a gente. Queria saber se você tem algum contato para deixar, para o pessoal que quiser falar com você, se você poderia contar um pouquinho do seu livro para a gente. Claro. Aproveitando, antes de você falar, eu li o seu livro, eu adorei, e foi ele que me fez querer entrar em contato com você para poder aproveitar e ter mais uma aula aqui
Sensacional, viu? Legal, Gabriel, legal. Eu agradeço aí bastante o convite, o comentário, né? Fiquei muito feliz aí de ter esse espaço para realmente falar disso, porque é o que eu amo fazer aqui, né? Então, falar de marca, de construção de marca, que eu acho que isso ajuda muito negócios e pessoas e sociedade, né? Então, justamente esse é o intuito aqui, né, do livro. Quem quiser saber mais sobre o livro, pode entrar no site alemdopropósito.com.br, né? Então, lá tem mais informações sobre o livro, tem um vídeo ali que eu gravei falando um pouco mais do que a gente conversou aqui. Meu contato aí é fácil, é renato@renatofigueiredo.com.br, né? Pode me seguir nas redes sociais ali, no Instagram principalmente, né? Vamos ganhar alguns seguidores, _Renato Figueiredo. Então, você pode me conectar também por lá e se conectar comigo ali por lá. E, enfim, vai ser um prazer aí continuar trocando aí com todos vocês aí para falar um pouquinho mais de construção de marca e dentro do mundo jurídico, ou seja, o mundo que você esteja atuando. E o Renato também está lá no LinkedIn, né, Renato? Para quem quiser te procurar. Também estou no LinkedIn, sim. LinkedIn, né, /Renato L. Figueiredo. Fácil de me achar ali. Também tem o site da minha empresa, para quem quiser conhecer um pouco mais, que é iniciativaiaz.com.br. Eu acredito que a partir de qualquer um desses você chega em todos. Pelo menos é essa a ideia. Isso aí, Renato. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdos sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos empregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.